Olá pessoal, tudo bem? A Petrobras acaba de divulgar seu relatório de produção do trimestre e vamos acompanhar o seu relatório e o desempenho que a empresa teve. Mas antes disso, eu peço para vocês entrar no RI da empresa da Petrobras e se cadastrarem no mailing. Assim que vocês se cadastrarem, vocês vão receber todo tipo de aviso, assembleia ordinária e extraordinária, tudo que acontecer com a empresa, distribuição de proventos, relatório, sustentabilidade e todos os tipos de comunicado. Então é muito importante que nós, investidores da Petrobras, se inscrevam para estar por dentro de todo tipo de informação que ela for divulgar. É muito importante cada um fazer a sua parte como investidor e acionista minoritário. Se olharmos aqui a informação que ela divulgou em Informani cobriu, ela tem recorde de produção e as ações sobem. E ele faz um questionamento ainda, se isso traduz nas projeções para a companhia. Ou seja, todo esse recorde e aumento de produção que ela teve vai se traduzir nas projeções da companhia. Vários bancos ainda comentam, como o JP Morgan, Bradesco e o Banco do Brasil Investimento projetam para cima o guidance, enquanto o Banco do Brasil também aponta não só o aumento do guidance, como também mais investimentos para a companhia. A Petrobras informou na última segunda-feira que produziu como operadora um recorde de 3,98 milhões de barris de óleo por dia no terceiro trimestre, ou seja, equivalente a 7,8% em relação ao trimestre anterior, com a entrada em operação de novas plataformas importantes como o campus do pré-sal. O JP Morgan ainda aponta que os dados reportados pela companhia não são comparáveis às suas previsões para a estatal, ou seja, não só é a pena da Petrobras esse belo resultado de produção, ou seja, está incluída ainda a participações que ela tem em terceiros e ela agregou no seu relatório. Então, não é 100% da Petrobras. Está incluído pedaços de produção de participações que ela tem em outras empresas. E ainda, o banco afirma que é justo supor que o aumento da produção própria da Petrobras, excluindo parceiros, também deve ficar em torno desses níveis. Ou seja, excluindo a participação que ela tem de outras empresas, que agregou no resultado desse trimestre de produção, vai ficar alto também. Porque ela está melhorando seu custo de produção, está explorando mais poços, ela está tendo expertise em explorar poços que estão baixo, coisa que a PetroRio faz com bastante expertise. E a Petrobras, quando abaixa os poços, acaba vendendo esses poços para outras empresas. A Petrobras ainda afirma que sua projeção de produção operada para este ano está em revisão e que um novo número será publicado em 9 de novembro, junto com o resultado financeiro da companhia. Nesse resultado publicado em 9 de novembro, que ela irá publicar, podemos ver já o anúncio de dividendos, um aumento ainda no dividendos, porque a nova política de distribuição dela não alterou muito a da antiga. Então, podemos ver um aumento de dividendos. E ainda pontua aqui o relatório de aumento de produção advém de basicamente todas as plataformas que ela opera, todas basicamente. Os recordes também contaram com a contribuição de um menor número de paradas para a manutenção das plataformas no período. Isso é muito bom, ou seja, a empresa ela não está perdendo tempo nas plataformas de extrair petróleo para fazer manutenção. E isso ela acaba extraindo mais. É um bom dado para a gente investidor ver. Além disso, a companhia, em fato relevante, que alcançou também um recorde mensal de produção operada em setembro. Ela afirma que celebra um forte conjunto de resultados operacionais acima da nossa previsão e que implicam o potencial de crescimento da nossa projeção de produção do segundo semestre para 24. Já contabilizamos as duas novas plataformas do pré-sal, avalia a equipe de análise. Ou seja, já para 2024, a empresa já está contando com o aumento da sua produção e incluindo as duas plataformas do pré-sal. Ela também está com os estudos de exploração na camada do pré-sal do Equatorial e da Guiana Francesa. E ele também aponta um dado muito importante que devemos olhar, é que no próximo ano, por um lado haverá um esgotamento e por outro haverá mais três plataformas em ramp-up. Portanto, nessa impressão é de que quando a Petrobras revisar sua curva de produção no final de novembro, deverá também revisar toda a curva para cima. O seu índice de produção e de receita deve ser revisado todo para cima. Ou seja, o cenário daqui para frente da Petrobras é muito bom, segundo o relatório que ela vem divulgando e que os próprios analistas dos bancos JP Morgan, Bradesco e Banco do Brasil
analisam, mas devemos tomar muito cuidado com essas análises, porque também não se sabe critérios e qual é a tendência, se é tendenciosa essas análises, né? E para o Banco do Brasil Investimento, em termos de dividendos, isso leva a um rendimento incremental de dividend yield ao valor de dividendos sobre o preço da ação de 1,8% ao ano. Ela já está com dividend yield acima de 20% e com esse resultado que ela teve de produção, vai aumentar 1,8% ao ano a mais na distribuição de dividendos, que é muito bom para quem gosta de receber dividendos. Se entrarmos aqui no site da Status Invest, poderemos ver que o valor atual da ação está a R$ 37,69, o dividend yield a 25,22, que é um belo dividend yield. Poucas ações no mercado estão pagando 25% de dividend yield, só que isso não é recorrente e não tem um longo histórico de distribuição nesse patamar, ou seja, é uma empresa cítrica que devemos tomar bastante cuidado ao pensar em investir apenas pelo dividend yield, porque é uma empresa cítrica, tem altos e baixos, então temos que tomar bastante cuidado para olhar o dividend yield. Não olhe apenas o dividend yield, olhe todo o macro e o micro da empresa. Se olharmos o gráfico de cotação da empresa, vemos que houve uma bela subida expressiva no ativo nos últimos 5 anos, ou seja, se você comprou aqui, você pegou um belo valorização e não só com a valorização, bastante dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos. E foi apenas nos últimos 5 anos que ela tem pagado bons dividendos. Não tem um longo histórico de distribuição. Se olharmos aqui o valor patrimonial, ela está acima do valor patrimonial, tá 1,29, o dividend yield de 25,22, o valor patrimonial dela justo no mercado é 28,42, ou seja, ela está 0,29% acima do seu valor patrimonial, que seria comprar R$ 1 por R$ 1. Hoje nós está comprando R$ 1 por 1,29. Podemos ver também a sua distribuição, a mapa de calor dos proventos que ela geralmente costuma distribuir. Vemos que em dezembro, agosto e maio são os meses que ela mais distribui dividendos. Ou seja, se você está pensando em investir ou receber dividendos, então fique muito atento nesse mapa de proventos para você ter uma estratégia de receber dividendos mensais ou trimestrais. Isso ajuda bastante e é um bom desempenho de sua carteira previdenciária. Aqui é um exemplo muito bom, porque podemos ver, ó, em 2017 não pagou, 2018 pagou muito pouco, 2010, 2011, 2012 pagou muito pouco. É uma empresa que ela não tem um histórico muito bom de distribuição de dividendos. Em 2020 mesmo, ela pagou quase nada. Foi de 2020, 21, 22, 23 que ela teve um ótimo upside na sua distribuição de dividendos. Se você investiu em 2007, você ficou um bom período sem receber dividendos. Só teve agora nesses últimos 3 anos uma boa distribuição. Agora eu te pergunto, é uma empresa que você quer ter constância de recebimento de proventos ou não? Entendeu? Se a constância importa, é bom analisar não só o que ela está pagando agora, mas o seu histórico anterior, entendeu? Para fazer parte da sua estratégia de investimento. Então é isso. A Petrobras divulgou um ótimo desempenho na sua produção e no dia 9 de novembro ela tende a publicar o seu relatório financeiro de resultado, que deve ser acompanhado com um belo resultado e com uma distribuição ainda de provento, deve ser acima ao pagar ao valor anterior, mas fique muito atento antes de investir nesse ativo, por ser uma empresa estatal, que deve ser levado muito em consideração, corre o risco de mercado por ter seu ativo uma commodity e o risco político. Então, vamos ter bastante cuidado, cautela, não olhar apenas para o dividend yield, porque se olhar apenas para o dividend yield hoje, amanhã você pode ser penalizado e se arrepender e ainda sair na mínima, sendo que você pagou caro em um ativo. Então, olhe bem, pense se é uma empresa que você realmente quer investir. Hoje ela é muito atrativa, mas amanhã pode não ser.